Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para ensinar para vocês a fazer uma saída de praia, tá? Existem várias técnicas, né, para te fazer. Você pode começar de baixo para cima ou de cima para baixo pela gola, ou então você pode fazer como essa que eu vou ensinar hoje, né? E aí, primeiro, para começar, a gente precisa ter essa medida aqui que eu vou mostrar para vocês, para começar a fazer esse modelo que eu vou ensinar hoje, tá? E se você vai fazer para você, aí você vai medir em você, ou se você quer fazer para vender, de repente, é interessante você ter um manequim como esse, que fica mais fácil para tirar a medida, tá? Então, se você for fazer para você, você vai medir no seu corpo aqui, ó. Do final do seio até a altura do sutiã. Vai estar mais ou menos aqui, tá? Essa medida aqui é 60 centímetros, ok? Aí a gente vai começar a peça com 60 centímetros de comprimento. Bom, agora que eu já sei que a minha peça tem que ter 60 centímetros de comprimento, porque eu medi daqui até aqui, eu vou medir qual vai ser a largura da minha peça, tá? Então, eu vou medir aqui do centro até a divisa do manequim. Se você for medir no seu corpo, você vai medir no centro do seu busto até ao meio da sua costela aqui, né? Nessa parte aqui do seu corpo, ó. Vai dar 27 centímetros. Então, a minha peça tem que ter 27 centímetros de largura. E a cava, eu meço daqui, da divisa do manequim, até mais ou menos aqui assim. Vai dar uns 18 centímetros de cava, tá? E você mede aí no seu corpo. Geralmente 18 centímetros para tamanho M é o suficiente. Eu já fiz para mim, o meu tamanho é 42, já fiz blusas com 18 centímetros de cava e ficou muito bom, ficou bem confortável. Bom, agora que eu já sei que a minha peça tem que ter 60 centímetros de comprimento, tá? 27 centímetros de largura e 18 de cava, então, eu já posso começar a tecer ela. A gente começa a tecer ela assim, tá? Então, eu tenho que fazer uma quantia de pontos ou uma argolinha que dê aqui 60 centímetros para começar. E daí, eu teço daqui para cá. Eu comecei a fazer esse ponto aqui e como eu quero usar ela sem forrinho, né? Eu fiz algumas carreiras só, que equivale a manguinha. Daqui para cá, eu fiz com ponto fechado, que é para não precisar colocar forrinho, como eu pretendo usar ela como vestidinho também. Mas se você quiser fazer a saída de praia, que quiser fazer toda ela nesse ponto, também dá, fica bem bonito, tá? Eu fiz na cor azul, você faz da cor da sua preferência. Coloquei um tom de azul mais forte aqui e um tom de cinza escuro, que eu acho que cinza combina bastante com azul, que é para não ficar toda ela azul, né? Mas se você quiser fazer de uma cor só, faz do seu gosto, tá? Então, agora eu já tô com a minha primeira peça pronta e vou ensinar vocês a fazer a outra peça, que a gente vai unir com essa aqui. Daí, aqui já vai ficar pronto o busto, depois a gente vai descer ela, daí a gente vê do tamanho que a gente vai deixar, ok? Então, vamos começar a tecer a nossa outra metade, tá? Começa com um nozinho, sobe 3 correntinhas. Na primeira correntinha que você fez, você vai fazer um ponto alto. Ai, meu Deus, peraí. Aí, um ponto alto, tá? Então, você fez a sua primeira argolinha. Nós vamos fazer um total de 38 argolinhas como essa, tá? Mais 3 pontos. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Tá vendo? Mais 3 pontos. E no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. A gente vai fazer 38 argolinhas como essas, tá? Eu vou fazer as minhas 38 e eu volto aqui com vocês pra gente continuar a peça.
Fiz as minhas 38 argolinhas, né, que equivale ao comprimento de 60 centímetros, que é o comprimento que a gente precisa para nossa peça, tá? Lembrando que eu tô usando agulha 3,5 com a linha Anne, porque para fazer roupa, a gente tem que procurar fazer um ponto mais frouxinho, que daí a roupa fica mais bonita, fica mais maleável, né? Então fica mais confortável de vestir, né? Se você usar uma agulha mais fininha, o ponto vai ficar apertadinho, ela vai ficar mais dura, parece que tá engomada, né? Então procurar sempre usar uma agulha maior para fazer uma peça de roupa, para o ponto ficar mais frouxinho, né? E a peça fica mais bonita. E agora eu vou começar a tecer dentro dessas argolinhas, tá? Em cada argolinha dessas, eu vou tecer 3 pontos altos. Subo 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto, tá? Aí, a peça já vai ficar com acabamento, tá vendo, ó? Vai ficar essa argolinha do outro lado, ela já tá com o acabamento pronto, ó. Quando a gente faz assim com essas argolinhas. Agora, eu vou pra próxima argolinha. E faço mais 3 pontos altos, sem nenhuma corrente de espaçamento, tá? 3 pontos altos na próxima argolinha. Vou pra próxima argolinha, ó. E faço mais 3 pontos altos. E vou fazendo assim até o final da minha carreira, tá? Eu vou fazer os meus 3 pontos altos em cada argolinha aqui até o final. E depois eu volto aqui com vocês, tá? A gente vai fazendo assim até o final da carreira. Fiz a minha carreira de pontos altos, agora eu vou fazer essa carreira aqui de pontos abertos, que é de ponto alto duplo, tá? Então, eu vou fazer meu primeiro ponto, subindo 4 correntinhas. Aí, eu falho 2 pontos de base e no próximo eu subo um ponto alto duplo. São 3 laçadinhas, tá? Eu vou desmanchar aqui, que esse aqui ficou muito frouxo, peraí. Ó, falho 2 pontos de base. Eu fiz um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês, ó, que um lequinho de 3 pontos altos duplos, ó, eu sempre vou começar no próximo do meio, ó, tá vendo? Sempre no ponto do meio, ó. 1, 2, 3, tá feito o meu ponto alto duplo. Uma correntinha de espaço, mais um ponto alto duplo, mais uma correntinha de espaço e mais um ponto alto duplo. Tá? Tá feito meu lequinho. Agora, sem corrente de espaço, eu vou falhar 1, 2, 3, 4 pontos de base e vou pro próximo para fazer meu outro lequinho de ponto alto duplo, ó. 1, 2, 3, uma corrente de espaço, mais um ponto alto duplo, mais uma corrente de espaço e mais um ponto alto duplo. Tá? Tá feito meu outro lequinho. Aí, eu falho mais 4 pontos de base e vou pro próximo. E faço mais um lequinho de pontos altos duplos. Um ponto alto duplo, uma corrente, outro ponto alto duplo, outra corrente e outro ponto alto duplo, ó. Uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, né? O ponto alto duplo são 3 laçadinhas, ó. E tá pronto meu outro leque. Então, eu vou seguir assim até o final da carreira, fazendo lequinho
e separando um lequinho do outro com 4 pontos de base. Eu vou terminar minha carreira aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira com lequinhos de pontos altos duplos. E aí, sobrou 2 pontos de base, assim como no início, ó. Aí, eu vou terminar com um ponto alto duplo. Ó. Aí, agora, eu vou para minha carreira de pontos altos, tá? Subo 3 correntinhas. Venho e faço um ponto alto no meu primeiro ponto alto duplo de base, faço um ponto alto aqui nessa correntinha que separa meu lequinho, um ponto alto no meu ponto alto duplo do meio do leque, um ponto alto nessa outra correntinha de espaço, e um ponto alto no meu último ponto alto duplo do leque, ó. Tá? Então, para cada lequinho, eu vou fazer 5 pontos altos. Próximo lequinho, um ponto alto, corrente de espaço, um ponto alto do meio, um ponto alto, corrente de espaço, um ponto alto, e o último ponto alto duplo, um ponto alto, tá? Vai ficar assim. Eu vou fazer minha carreira de pontos altos e volto aqui com vocês. Terminei a minha carreira de pontos altos, tá? Agora, eu vou seguir fazendo pontos altos até completar os 27 centímetros daquela medida que a gente tirou no início do vídeo lá no manequim, tá? Eu preciso de 27 centímetros de largura. Se você optou por fazer na medida do seu corpo, você vai tecer a peça até atingir a medida da largura que você tirou, tá? Eu optei por seguir daqui com pontos baixos, mas se você optar por continuar com esse ponto aqui, aí você faz até atingir a largura da sua peça que você precisa, tá? Até atingir os 27. Se você quer fazer com a medida do manequim, você precisa tecer essa peça até atingir 27 centímetros de largura, tá? A minha vai ficar assim. E aí, você vê o que você prefere fazer, se é toda ela com esse ponto, ou se você vai fazer a partir daqui com ponto alto, só fechadinho, assim como eu, tá? Eu vou fazer aqui meus 27 centímetros que eu preciso da minha peça. Depois eu volto pra gente fazer as marcações das costuras. E aí, a gente encerra o nosso busto e passa pra parte de baixo, pra saia daí, ok? Oi, pessoal! Já terminei a minha outra metade pra unir e formar a blusinha, a parte de cima da nossa saia de praia. Tá? Já costurei a cava aqui do braço, deixei 18 centímetros, que pra mim esse é o tamanho ideal, né? Coloquei a peça do lado avesso pra costurar, né? Aí, aqui ela ficou do lado direito, ó, já tem um acabamentozinho, não vou precisar mais fazer acabamento aqui, tá? Aí, agora, a gente vai fazer a marcação do decote, né? Pra gente ver que altura vai deixar. Eu já medi aqui, pra mim, o tamanho ideal ficou 10 centímetros, tá? Aqui, ó. Eu acho que ficou um tamanho bem ideal, assim, nem muito aberto, nem muito fechado. E esses mesmos 10 centímetros, eu vou deixar aqui na parte de trás, tá? Aí, vocês meçam aí, se você não tem um manequim para medir e tirou as medidas do seu corpo, você vai vestir as duas metades, vai pra frente do espelho e vai marcar até onde você quer que fique aberto o seu decote para poder fazer a costura. Se você quiser costurar essa peça aqui assim, você vai colocar as duas do lado do avesso para costurar e depois vai fazer um acabamento. Eu optei por fazer esse acabamento aqui e aí eu vou unir
uma peça na outra com o próprio acabamento. E aí não precisa fazer costura. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá? Já volto. Ok, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz como é que eu vou fazer a união de uma peça na outra, apenas com o acabamento sem fazer costura, tá? Eu já fiz o acabamento nessa peça aqui, tá? Eu fiz argolinhas de 3 correntinhas e falhei um ponto e prendi no ponto seguinte, ó, por toda a volta, tá? 3 correntinhas, falhei um ponto e coloquei no ponto seguinte. Esse é o acabamento da minha peça. Aí, eu marquei que eu preciso fechar 10 centímetros de decote, né? Então, esses 10 centímetros que eu marquei, deu quantas argolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 argolinhas. Então, eu vou prender a minha outra peça nessa por 10 argolinhas. Depois eu vou seguir fazendo as minhas argolinhas sem prender, tá? Então, eu vou começar aqui. Vou fazer uma correntinha. Aí, eu vou pegar a argolinha da outra peça primeiro e vou prender aqui com um ponto baixo. Opa, ficou frouxo aqui, peraí. Vou prender nessa argolinha com deixa eu segurar mais aqui. Um ponto baixo. E vou fazer mais uma correntinha. E vou falhar um ponto. E vou prender no ponto seguinte com um ponto baixo, tá? Então, eu fiz a minha primeira união aqui, ó. Ficou assim. Mais uma correntinha. Um ponto baixo dentro da argola da outra peça. E mais uma correntinha. E falho um ponto de base e prendo no próximo, tá? Então, ao mesmo tempo que eu tô fazendo o acabamento da minha peça, eu tô unindo uma peça na outra sem precisar fazer costura. Uma correntinha, um ponto baixo na argola da outra peça, um ponto baixo, mais uma correntinha, falho um ponto e prendo no ponto seguinte, tá? E assim eu vou fazer até chegar nessa argolinha aqui que eu marquei, que é a medida do meu decote. Vou fazer aqui, depois eu volto com vocês para ver para vocês verem como é que continua, tá? Então, eu fiz a minha união aqui do meu decote, da parte da frente, né? Ficou assim. Uni por 10 argolinhas, que deu a medida de 10 centímetros que eu precisava. Não usei costura, né? Se você quiser fazer costura, né? Fica aí a seu gosto. Cada um faz do jeito que achar melhor. Eu fiz assim para mostrar assim para quem não gosta muito de fazer costura, não tem muita prática, que dá pra gente fazer assim também, né? Fica legal também. Aí já fica com o acabamento pronto na peça, tá? Aí agora eu vou seguir aqui fazendo as minhas argolinhas sem unir com a outra peça, tá? Até chegar na parte de trás, pra gente continuar unindo, pra gente unir os outros 10 centímetros que a gente precisa. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, falhar um ponto de base e prender com ponto baixo no ponto seguinte. 3 correntinhas, falho um ponto de base e prendo no ponto seguinte. Agora, eu vou fazer assim, por 35 argolinhas, vou fazer 35 argolinhas iguais a essa, sem prender na outra peça, até chegar aqui no final, que é a parte das costas, onde eu vou voltar a unir as minhas argolinhas dessa peça com essa aqui, tá? Eu vou fazer as minhas 35 argolinhas. Pra mim deu 35, porque minha peça deu 60 centímetros de comprimento. Pra vocês, talvez dê um pouco mais ou um pouco menos de argolinha, né? Vai depender do tamanho que ficou a sua peça no comprimento e do tamanho que ficou o seu decote, tá? Vou fazer as minhas argolinhas sem prender na outra peça e volto aqui com vocês pra gente fechar as costas. Fiz as argolinhas, tá? De acabamento no meu decote. Agora chegou a parte que eu tenho que unir a minha peça novamente com a outra
para fechar as costas, tá? Então, aqui, as últimas 10 argolinhas eu vou unir com a outra peça. Então, eu já fiz uma correntinha, vou fazer um ponto baixo aqui na argolinha da outra peça, mais uma correntinha, e vou fechar no ponto de base seguinte. Vou fazer uma correntinha, um ponto baixo na argola seguinte, mais uma correntinha, e vou fechar no ponto de base, vou falhar um ponto de base e vou fechar no ponto de base seguinte, tá? E vai ficando assim, ó. Uma correntinha, um ponto baixo na argola seguinte, mais uma correntinha e fecho, falho um ponto de base e fecho no ponto de base seguinte, tá? E assim eu vou indo até concluir o fechamento das costas da minha peça e volto aqui pra gente dar continuidade na parte de baixo da nossa peça, da nossa saída de praia. Terminei a união aqui das costas da minha peça, agora eu já vou partir para a parte de baixo sem cortar o fio, tá? Eu sigo aqui tecendo a parte de baixo, tá? Depois a gente vai fazer a união aqui quando a gente encerrar a carreira, né? Então, eu vou para o primeiro intervalo aqui, ó, e subo 3 correntes. E faço mais um ponto alto. Se você, nas carreiras de ponto alto que vocês fizeram, a gente vai fazer, ó, 2 pontos altos, tá? Em cada intervalo desse aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos, tá? Sem nenhuma corrente de espaçamento. E quando a gente chegar naquele lequinho de pontos altos duplos, nós vamos fazer 3 pontos altos, tá? A gente já vai chegar lá, vou mostrar pra vocês, ó. Sempre nessas carreiras onde é ponto alto, a gente faz 2 pontos altos, ó. Nesse intervalinho aqui, que é a carreira de ponto alto que a gente fez. E quando a gente chegar na parte dos lequinhos, a gente faz 3 pontos altos, tá? Já tô chegando aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, 2 pontos altos em cada intervalinho desse. Ok. 2 pontos altos. Próximo intervalo, 2 pontos altos. Agora, eu cheguei aqui naquela carreira que eu fiz de lequinho de pontos altos duplos. Então, aqui eu subi 4 correntes. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos, tá? Sempre quando eu chegar nessa parte aqui que eu fiz os pontos altos duplos, eu vou fazer dentro desse intervalo 3 pontos altos. E na carreira de pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Se você optou por fazer toda a sua peça nesse ponto aqui, que vai ficar muito bonita, aí você vai fazer assim, vai intercalar aqui embaixo, ó, tá ficando assim a nossa peça, ó. Se você optou por fazer toda ela nesse ponto aqui, então, você vai seguir aqui para baixo, intercalando uma carreira de pontos altos e uma carreira de lequinhos de pontos altos duplos. Uma carreira de pontos altos e uma carreira de lequinho de pontos altos duplos. Eu optei, como eu quero usar como vestidinho, eu optei por fazer 2 carreiras de pontos altos e uma de pontos altos, de lequinho de pontos altos duplos. Tá? Aí você mede, se você for fazer para você, você mede a partir de baixo do seu busto até o comprimento que você quer e você segue fazendo essas carreiras. E de circular, ó, daí você não vai precisar fazer costura, tá? Você vai terminar essa carreira aqui, eu vou terminar também a minha, depois eu volto para mostrar para vocês como é que vai ficar. Fiz as minhas 2 carreiras de pontos altos, agora como a gente tá tecendo a carreira
carreiras circulares, né? Então, agora eu cheguei na carreira de lequinhos, né? De lequinhos de pontos altos duplos. Então, fechei a minha segunda carreira de pontos altos. Se você optar por fazer só uma carreira de ponto alto e uma de lequinho, né? Vai ficar a seu critério daí, tá bom? Eu optei por fazer duas de pontos altos e uma de lequinho. Então, eu vou pro ponto alto seguinte, ponto de base seguinte, e subo 4 correntinhas. Eu já começo com o leque, né? Como são carreiras circulares, eu já começo fazendo lequinho. Subo 4 correntinhas, 3, 4, mais uma para falhar, faço um ponto alto duplo no mesmo ponto de base, uma corrente de espaço e mais um ponto alto duplo no mesmo ponto de base, tá? Pronto, meu primeiro lequinho da parte de baixo. Agora, eu vou falhar, não vou fazer nenhuma corrente de espaçamento, vou falhar 2, 3, 4 pontos de base e vou pro próximo e faço um ponto alto duplo. Uma corrente de espaço, um ponto alto duplo, no mesmo ponto de base, uma corrente de espaço e um ponto alto duplo no mesmo ponto de base, tá? Mais 4 correntes de espaçamento. E assim eu vou até o final da carreira e eu volto aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai encerrar a carreira, ok? Terminei aqui a minha carreira de lequinhos de pontos altos duplos. E aí, quando eu fui fazer meu último lequinho, tava sobrando 5 pontos de base. E eu estava deixando 4 pontos entre um lequinho e outro. Aí ficou um pouquinho maior, né? Não ficou muito legal. Aí, o que eu fiz? Eu desmanchei o último e mais 3 lequinhos, e aí a partir daqui eu deixei 3 pontos de base entre um lequinho e o outro, para poder fechar com 3 pontos de base aqui e ficar mais bonita a peça, ó. Agora não dá para perceber que aqui tem 3 e aqui tem 4, ó, ficou imperceptível, ficou mais parelhinho, ok? Então, agora a gente segue fazendo a carreira de pontos altos sobre essa de lequinhos. E a gente vai tecer a nossa peça até a altura que fica abaixo do umbigo. Eu vou tecer aqui a minha e depois eu volto com vocês, que daí a gente vai fazer uma carreira de aumentos, ok? Oi, pessoal! Fiz as minhas carreiras até a altura do umbigo, tá? Aí agora, a partir daí, a gente vai fazer uma carreira de aumentos, tá? Na carreira de pontos altos. Então, a gente vai, a cada 10 pontos altos que a gente tecer, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, por toda a volta, que é para ela descer mais soltinha no corpo, tá? Por enquanto, tá ficando assim. Ó. Tá? Então, eu vou tecer minha carreira de aumentos. E vou fazer o comprimento que eu preciso, né? Aí vocês façam aí de acordo com a medida que vocês tiraram do corpo de vocês. E depois eu volto pra mostrar como é que a peça ficou pronta, ok? E aí, pessoal, terminei minha seda de praia. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Aqui da altura do peito pra baixo, ficou com 50 centímetros, tá? Eu tenho 1,63 m, pra mim ficou bom, tá? Eu fiz no final aqui o mesmo acabamento que eu fiz no decote, tá? 3 correntinhas e prendi no ponto, falei um ponto de base, prendi no ponto seguinte, tá? Fiz o mesmo ponto que eu fiz aqui na lateral, só que com a diferença que aqui eu coloquei 2 carreiras de ponto alto intercalando. Se vocês optaram por fazer toda ela nesse ponto aqui, eu tenho certeza que ficou muito bonita também. E é isso, pessoal. Tá aí a nossa seda de praia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, né? Se inscrevam, ativem o sininho para ajudar o nosso canal, para eu continuar postando vídeos legais para vocês, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.